uma mensagem que não vai fazer a gente rodar, né, na unha, mas requer a sua atenção para que você aprenda hoje algo que é revelado na palavra de Deus. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tornou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Glória a Deus. Nós estamos aí, creio que alguns, né, de forma bem sutil, está acompanhando a notícia aí de algum candidato que você de repente votou, todo mundo de olho aí nas eleições, principalmente em São Paulo, e a gente está aí em tempo real, sabendo de uma notícia lá de São Paulo. Mas antigamente não era assim, né? Tinha que ter o pombo correio, né? Quem que ganhou as eleições de São Paulo? Aí havia um pombo com a notícia lá de São Paulo, sabe lá quando ia chegar, mas hoje a tecnologia já avançou bastante. E esse lance de pombo correio, né? 3.000 antes de Cristo, o antigo Egito e a Mesopotâmia já utilizava pombo correio. Mas quem inaugurou isso foi, né, Noé. Noé que inaugurou que o pombo correio, foi Noé que trouxe esse, mas ele trazia no bico, né? Mas eu acho que ele aperfeiçoaram um pouquinho e amarrava pô, tem slide aí para isso? Amarrado no pé, né? Que notícia que você está esperando, hein, irmãos? Meu Deus. A pomba anuncia um tempo de salvação. Nós vamos perseguir agora esse primeiro tópico. A pomba anuncia um tempo de salvação. Mas antes de falarmos de salvação, precisamos entender por que Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Antes nós estamos falando de dilúvio, e dilúvio é algo interessante, porque está escrito na Bíblia, está escrito em outros livros, em outras culturas, né? Quando se estuda arqueologia, você vê que não é só a Bíblia que relata sobre o dilúvio, tem outros livros tão antigos quanto a Bíblia que relatam sobre o dilúvio, né? É claro, porque era um povo com uma língua só, de repente sobraram 8, veio logo em seguida a Torre de Babel, dividiu-se as línguas, saiu gente falando, escrevendo um livro e falando sobre o dilúvio num idioma, outro para cá no idioma, outro para cá no idioma, né? Pastor, não estou entendendo nada, vamos estudar, vamos ler a Bíblia que vai dar certo. Então o dilúvio, antes da gente anunciar que a pomba trouxe no seu bico uma mensagem
de salvação, eu quero despertar uma curiosidade no coração dos irmãos. Estou falando devagar porque eu preciso explicar bem mesmo. A Bíblia diz, né, que desde Adão até Moisés o pecado ele reinou, certo? Por que o dilúvio? A lei, ela foi dada somente em Êxodo no capítulo 20. Então nós temos Gênesis todo até o Êxodo capítulo 20, não tinha lei. A lei ela só foi dada, né? A lei só foi inaugurada no capítulo 20 do livro de Êxodo. A lei é que transforma o pecado em transgressão. No capítulo 5 de Romanos, no versículo 13, diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Pastor, explica esse negócio aí. Você pensa numa pessoa que é dona de uma rodovia e ela estabelece que andar acima de 100 quilômetros é pecado. Andar acima de 100 quilômetros está errado. Mas ela estabeleceu, mas ainda não colocou uma placa lá, 100 quilômetros por hora. Você está andando nessa placa, andando nessa estrada a 200 por hora. Está errado. Está pecando. Mas você não pode ser punido, porque ainda não tem a lei só estava na cabeça do dono. Ele não colocou a placa lá para falar para você, ó, cara, agora você só pode andar aqui a 100 quilômetros. Mas depois que coloca a placa, se você andar acima de 100 quilômetros, você é passivo de multa. Você é um transgressor. O pecado ele existe, e ele sempre existiu. Desde Moisés, tanto existiu que a morte existia, que o salário do pecado é a morte. Mas punir o transgressor, se tornar um transgressor, só depois da lei. Foi o que aconteceu. Esse é o texto que nós lemos em Romanos capítulo 5:13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Tá, ô pastor, tudo bem. Então como podemos explicar o dilúvio? Se ele aconteceu antes da lei. Por que Deus, então, derramou água lá, fez água brotar da terra, fez água vir do céu, 40 dias e 40 noites, chovendo lá, 5 meses de chuva, antes da lei? Por quê? Isso também aconteceu com Sodoma e Gomorra, também aconteceu com os filhos de Judá. Isso aconteceu. E eu vou te explicar. Se eu estou te gerando uma pergunta, uma dúvida, é porque eu vou te explicar. Por que do dilúvio antes da lei? Tá. Eu creio, e vou te explicar isso, que a explicação para tudo seja a misericórdia e não o juízo de Deus. Aí eu volto lá na primeira profecia que a gente vai ler agora, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus fala isso para o diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi a primeira profecia. Chamamos isso de protoprofecia. Por causa dessa, todas as outras surgiram. Qual foi a profecia?
ó, diabo, vai nascer um descendente da mulher que vai esmagar sua cabeça. O diabo escutou aquilo, meu irmão, ficou como? Meu Deus, e agora? Aí nasce Caim e Abel. Ele falou, vamos matar os dois. Só que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício de Caim. Ele falou, é Abel. Abel, o sacrifício dele foi aceito. O que que o diabo faz? Vou incitar o irmão dele para matar. Caim mata Abel. E nós vemos isso em toda a Bíblia, irmãos. Em toda a Bíblia. Começando com Caim e Abel. Aí Deus chama Abraão, fala assim, Abraão, de ti, tua descendência, e por causa da tua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Nasce Abraão, casa com Sara, estéril. Descendente da mulher, Sara, estéril. Aí, sabemos da história de Abraão, não preciso me delongar. Isaac, casa com Rebeca, estéril. Jacó, casa com Raquel, estéril. Que negócio é esse? Pandemia de esterilidade, lá na época de Abraão. Mas era o diabo, que não é Deus, que não é onisciente, não sabe de todas as coisas, ele vai só jogando com as poucas informações que ele tem. Jacó teve 12 filhos. Isso não está no estudo não, hein? Jacó teve 12 filhos. Pela ordem, Rúben era para ser, né, o primogênito. Era o primogênito, era para ser o alvo aí do inimigo. Mas Rúben comete algo assim, foi rejeitado por Deus, porque ele faz sexo com a concubina do pai. De repente, se eu não estiver errado, fez sexo com a madrasta, né? Então Deus rejeitou ele. Aí veio Simeão e Levi. Simeão e Levi também faz algo desleal com a tribo de Siquém, os siquemitas. Vocês que conhecem a Bíblia, se não conhecem, vai ler. Também foi descartado. Aí Judá, Jesus é o quê? Leão da tribo de Judá. Judá entra na genealogia aí. E o que acontece com Judá? Judá teve um filho que morre, e pela lei do levirato, lei do cunhado, porque levirato, Levi é cunhado. O cunhado tinha que coabitar com a mulher do irmão que havia falecido, para deixar descendência. O que o abençoado fazia? Jogava o sêmen no chão. Aí, ó, Deus, ó, só por isso, preste atenção no que eu vou te falar. Toda intervenção de Deus não é por conta de pecado, mas por causa de Jesus. Beleza. Tamar entra na genealogia de Jesus por conta da sua atitude. O que Tamar fez? Vai estudar. Olha quanta coisa aí boa. Tamar fez algo aí que fosse hoje, meu Deus do céu. Mas ela entrou na genealogia de Jesus. Depois o povo vai para o Egito. Olha só, hein? Depois o povo vai para o Egito. Chega no Egito, mão de obra de graça. Faraó, Satanás incita Faraó para matar a gente. Não tem cabimento, mata esse povo aí todo, porque era o descendente. O diabo queria acabar com a descendência da mulher que viria daquele povo, queria pisar na cabeça dele, e ele estava ali tentando. O povo vai para o Egito e vamos matar esse povo aí porque eles estão numerosos. Nada, tudo é por causa de Jesus na Bíblia, irmãos, e Jesus é tudo para nós. Deus estava preservando para que Jesus viesse. Aí Esther, o livro de Esther
aparece um endemoniado chamado Amã, no dia 13/12, era o dia que era liberado para matar judeu. Talvez daí venha o 13, o dia do azar. Quem nasceu nesse dia, fica tranquilo. 13/12. Tem alguém aqui que nasceu no dia 13/12? 13/12, só no 13/12. 13/12 está na Bíblia. Foi o dia estabelecido por Amã para matar os judeus. E o diabo, meu irmão, vem nessa. Já no Novo Testamento, já no Novo Testamento, Herodes manda matar todas as crianças. E os reis chegam lá, ó, nasceu aí o Messias, o diabo não sabe quem é, mandou matar todas as crianças. Mas pastor, onde está o dilúvio aí que o senhor começou a falar? Pulou o dilúvio, porque o dilúvio está lá atrás. Pulei o dilúvio está nessa narrativa. Por que Deus manda o dilúvio? Aí vem, né, algo muito interessante. Porque houve uma mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Se haveria de nascer um descendente da mulher puro, já houve uma mistura entre os filhos de Deus com os filhos dos homens, que se encontra em Gênesis, no capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ora, naquele tempo, havia gigantes. 1 e 2. Tu está no 4? Gênesis 6, 1 e 2. Segura aí. Como se foram multiplicados os homens na terra, então os filhos dos homens, olhou para os filhos de Deus, olharam para as filhas dos homens, né? Houve uma mistura. A interpretação tradicional desse texto, preste atenção agora, hein? É que os filhos de Deus são os homens do capítulo 5. Por quê? Caim matou Abel. Caim continuou vivendo. Tiveram filhos. Mas nasceu outro filho chamado Sete. E nessa interpretação, os filhos dos homens são do capítulo 5, descendentes de Sete. E os filhos dos homens, os descendentes de Caim. Melhor dizendo, os filhos de Deus são os homens do capítulo 5, descendentes de Sete. E os filhos dos homens, os descendentes de Caim. A falha nessa interpretação é o seguinte: que no Velho Testamento apenas Adão foi chamado de filho de Deus. Isso é uma interpretação. Segunda interpretação, a qual nós cremos. A segunda interpretação é que os filhos de Deus eram anjos caídos. E os filhos dos homens, os homens em geral. Dessa forma, os anjos caídos coabitaram com as mulheres e produziram o que chamamos de Nefilins. Era uma mistura de homens com demônios. Quem são os Nefilins? Foram gigantes. Nasceram gigantes. Gênesis. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, anjos caídos, possuíram os filhos dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renomes na antiguidade. Tem aí, né, um bem conhecido, né? Filme, tudo aí passa. Preste atenção. Em nossa Bíblia, a tradução é gigante, mas a palavra original é Nefilim. E o que significa Nefilim? Nefilim significa cair, caídos, que fazem cair, desviado, perdido, e que produz perdição. Está parecido com o demônio mesmo, né?
são todas descrições de ações demoníacas. Causa do dilúvio foi exterminar essa raça misturada. Deus exterminou essa raça misturada, colocando na arca apenas 8 pessoas: Noé, filhos e noras. Tá, vamos lá. Não tenho dúvidas de que houve uma mistura da espécie humana e este foi a causa do dilúvio. Beleza? Estamos aí explicando isso. Mas pastor, os anjos têm um corpo, o ser humano tem outro. Como é que eles coabitaram e nasceu aí esses varões aí valorosos? Esse ser híbrido, né? Esse mutante. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 2: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Aí eu te pergunto, se tem um anjo para ir na rua te pedindo uma pessoa te pedindo uma esmola, um copo d'água, pode ser um anjo. Tem testemunhos de irmãos que estavam no hospital e entrou um enfermeiro aqui, não sei o quê, aí pergunta para os outros enfermeiros: essa pessoa não trabalha aqui não. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Em Judas, no capítulo 1, só tem um, né? Versículos 6 e 7. Olha só que coisa muito legal para a gente ler. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Domicílio é casa. E casa, o nosso corpo, é a nossa casa terrestre. Aprendemos isso lá no curso de maturidade. Função do espírito, da alma e do corpo. Casa terrestre. E os anjos, dos quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua casa, o seu domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses anjos estão aprisionados. Agora, por que Noé e a sua família foram preservados? Vamos lá. Noé, a Bíblia fala que ele era um homem íntegro. Olha só, está em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Diz que Noé era justo e íntegro. A palavra íntegro é tamim, em hebraico, e também significa que ele era fisicamente inteiro, sem contaminação. Ele era genuinamente humano, mas toda a carne havia se corrompido. Por que então Deus preservou Noé? Porque Noé e sua família eram genuínos, eram homens genuínos. Você percebe que Deus está preocupado para que o Senhor Jesus venha? Por isso que aponta para, a nossa salvação. Então o dilúvio foi mais um meio de salvação do que um juízo. Por meio dele, Deus preservou a linhagem para que o Messias pudesse vir. Amém, irmãos? Estou dando aqui, a aula está tranquilo, né? Daqui a pouco eu começo a pregar. Deus então mandou juízo, não para destruir o homem, mas para preservar a semente humana, por meio da qual viria o Messias. Então, eu te expliquei, antes de a pomba trazer a mensagem de salvação, o porquê do dilúvio. Certo? A arca era um tipo de Cristo, porque estar na arca estava salvo,
da condenação que veio sobre o mundo. Pertencer à arca, estar na arca, era algo maravilhoso. E uma vez na arca, não tinha como sair dela não, porque a porta foi trancada pelo lado de fora, sabe? Porque nós cremos que estamos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A arca é um tipo de Cristo. Hoje nós estamos aqui pregando Cristo, e a arca estava lá, Noé construindo, e chamavam ele de maluco. A minha avó já falava que Jesus ia voltar. Você está falando que vai chover numa terra que nem garoava, pô, ou só garoava. Nunca havia caído um pingo d'água do céu, chamavam ele de maluco. Mas Jesus, irmãos, ele está às portas para vir buscar a sua igreja, para levar a sua igreja, o noivo. Então, não se desanime, não acha que Jesus não esqueceu de você, não. Ele tem cuidado de você. Olha, a Bíblia, ela não gosta de mistura. Já reparou isso? Quando a gente vem analisando essa mistura que houve entre os filhos de Deus com os filhos dos homens, poxa, essa mistura, você imagine se a Bíblia, né, Deus permitisse a idolatria. Ele detesta a idolatria. Você imagina essa mistura e tivesse na Bíblia um trecho lá de Baal, porque Baal falou que é isso, isso e isso. Meu irmão, só há um Deus verdadeiro. Imagine lá, não, porque se houvesse mistura, Deus preservou a Bíblia para nós. A palavra de Deus, ela é poderosa. Está aqui, não tem mistura, não tem outro Deus aqui falando nada. Estar na arca era como estar em Cristo. Hoje, olha só, estando em Cristo, somos salvos da ira e do juízo. Não tem mais. Jesus Cristo veio nos salvar, meu irmão, da ira de Deus, cara. Porque a ira caiu sobre ele. Noé poderia cair dentro da arca, não poderia? Se aborrecer lá com a varoa dele, brigar, mas não tinha como mergulhar para fora, não. Tinha que ficar dentro da arca. A arca, apesar de ter um monte de animais ali, era o melhor lugar para se estar. Aí, por isso que a gente tem certeza da nossa salvação. Caiu, levante-se, creia que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. A porta foi trancada, uma vez dentro, acabou. Gênesis 6,14 diz o seguinte, olha só que revelação poderosa. Diz assim, Gênesis 6,14: faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. A palavra hebraica para calafetar é cafar, que significa cobrir, purificar e fazer expiação. Calafetar, irmãos, com piche, que é outra palavra, que é cofer, muito parecido com cafar, que significa cobrir, purificar, fazer expiação. E o piche, que foi passado tanto por dentro quanto por fora, significa o preço do resgate. Que loucura, cara. Tu pega a palavra cofer, o que significa isso? Preço do resgate. Mas o que é isso na prática? Piche. Foi passado piche por dentro e por fora. O preço do resgate. E o preço do resgate é o sangue do Cordeiro. Nós não fomos salvos por sangue de boi, por sangue de nenhum animal. Nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Foi passado, sabe, o preço do resgate, por dentro e por fora.
Sabe o que significa isso, meu irmão? Que você não pode receber acusação de si mesmo, algo que vem na sua mente, que você não presta, que você é incapaz, que você não tem valor. Há um piche por dentro de você, o sangue do Cordeiro, o Espírito Santo dentro de você, falando que você é filho amado, que há chance, há solução, há um propósito. E há, meu irmão, o sangue do Cordeiro por fora, para que a corrupção desse mundo não venha invadir o seu coração. Hoje estamos em Cristo, porque o preço do resgate foi pago e somos purificados dos nossos pecados. Uma vez que estamos em Cristo, estamos completamente cobertos pelo sangue e pelo preço que é o preço da redenção. Estamos em Cristo, meu irmão. Nós somos inevitavelmente abençoados. Não tem como deixar de ser abençoado. Portanto, a mensagem do bico da pomba é o que? Salvação. Vou te explicar isso com mais calma. Trouxe esperança, salvação para nós. Você é salvo aqui? Você tem certeza da sua salvação? A Andréia, minha esposa, ela conta o testemunho delas, salvo que me engano, eu não estava preparado para falar, mas ela fala que o pastor uma vez perguntou na igreja que ela estava: você tem certeza de que você é salvo? Você precisa ter certeza da sua salvação, irmãos. Quando você tem certeza da sua salvação, as circunstâncias, elas podem não estar muito boas. As águas podem estar cheias de cadáveres ao nosso redor. Mas a mensagem que Deus te dá é de salvação, de que você já é lavado e remido no sangue do Cordeiro. A pomba anuncia que a maldição foi removida. Vou agora acelerar mais um pouquinho, porque você já entendeu o fim da meada. A pomba, ela anuncia que a maldição foi removida. Como assim? A narrativa é tremenda, o texto. Quando Noé construiu a arca, vai aqui mais uma sabedoria, mais um ensinamento para você, que todo mundo erra. Quantos animais foram colocados na arca? Foram colocados, irmãos, na arca 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Está lá na arca. E também não foi colocado um elefante desse tamanho. Podia ser um filhote, pô. Para que vai colocar um elefante adulto? Coloca um filhotinho, pô. Não ia ficar difícil mesmo aqui na montoeira de animal gigante lá dentro, né? Preste atenção. Animais limpos para dentro da arca, abriram-se as fontes do abismo e choveu, veio água de cima e água das fontes. Já viu cachoeira brotando água? Tu imagine cachoeira em tudo quanto é lugar, brotando água, durante 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, irmãos. 5 meses de água brotando para inundar toda a terra. Depois que as águas baixaram, a arca parou sobre o monte Ararat. Vamos ler isso? Está em Gênesis capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. O que nós estamos falando agora? A pomba anuncia que a maldição foi o quê? Removida. Primeiro falamos que anunciou salvação. Está na arca, está salvo, seguro, protegido, com o sangue do Cordeiro por dentro e por fora. Só Deus que abre. Havia uma janelinha só dava para olhar para cima, só dava para olhar para o céu, meu irmão. Mas agora estou falando que a pomba anuncia que a maldição foi removida. Nada na Bíblia foge do seu detalhe. Foi a arca, depois de 40 dias, 5 meses chovendo, ela vai e estaciona
num monte chamado Ararat. O que isso tem a ver, pastor? A palavra Arar significa, em hebraico, maldição. E Ararat é quebra de maldição. Maldição invertida, acabou. A palavra, um monte a qual a arca pousou, significa maldição revertida. Você já parou para pensar que no dia 17 do mês, no dia 17 do 7º mês, qual é o 7º mês, irmãos? Julho. Você sabia que no dia 17 Jesus ressuscitou? Você sabia que nada na Bíblia foge os seus detalhes? Que no dia 17 do 7º mês, nas montanhas de Ararat, apontava para a ressurreição de Cristo Jesus? Que toda maldição foi jogada sobre ele, porque maldito é aquele que é pendurado sobre o madeiro. Que não há mais maldição sobre a sua vida. Só que quando pousa, irmãos, do lado de fora havia o que? Morte. Do lado de fora havia um mundo de gente morto. Mas Jesus Cristo, ele foi para a cruz, se tornou maldito, e hoje nós vamos celebrar isso. E hoje nós vamos celebrar a morte dele, porque ele reverteu a maldição. Tudo que era para que todo escrito de dívida que estava apontado para nós, Cristo cravou lá na cruz do Calvário, se tornando maldito no seu lugar. Nós estamos num lugar de favor, num lugar de ressurreição. Não estamos mais numa posição de maldito. Cristo preserva a linhagem, vem preservando a linhagem, prepara uma arca durante 100 anos, para que uma pomba viesse trazer uma mensagem de salvação e trazer uma mensagem de maldição revertida sobre nossas vidas. A pomba anuncia o estabelecimento de uma nova aliança. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Por que nova aliança? Porque ela está estabelecendo sobre nós uma nova aliança. Porque toda vez que a gente vê um arco-íris aí, quem já viu um arco-íris aí? Eu acho maravilhoso. Um dia eu vinha pela Brasil, tem que tomar até cuidado. O que você lembra, irmãos? Você lembra de quê? Né? Não é arco-íris aí, essa galera doida aí, que eles fazem até perverter algo que é uma aliança. Você lembra, e a Bíblia não lembra de dilúvio. Ih, rapaz, choveu, hein? Ó, choveu a beça. Não, aquele arco-íris, aquele arco, ele está trazendo a memória de que Deus fez uma aliança conosco, irmãos. Fez uma aliança de que não iria mais destruir a terra de forma alguma, com águas. Nós lembramos da aliança que Deus fez conosco. Nós lembramos de algo maior. Nós lembramos de algo sobrenatural. Deus, quando Noé solta, antes de soltar a pomba, ele solta um corvo. E o corvo ia e voltava, até que não veio mais. Mas por que não veio? Um monte de corpos boiando. O corvo, um animal de rapina, se alimentou daquela podridão. E apesar da arca estar no Monte Ararat, segura, Noé não conseguia, não sabia como é que está a situação. Pela fé,
Ele falou: meu Deus, do lado de fora só tem morte, só há morte. Aí ele solta o corvo vai e volta e não volta mais. Aí ele vai e solta a pomba. A pomba, ela é símbolo do Espírito Santo de Deus. Conforme ele solta a pomba volta sem nada, não tinha onde pousar. Aí esperou 7 dias, soltou a pomba de novo. A pomba volta com uma folha, um renovo, algo que trouxe esperança. E as primícias, né? A festa das primícias também é no dia 17. Tudo apontando para Cristo Jesus. Mas a gente vai lá para Mateus, no capítulo 3,16, quando fala do batismo do Senhor Jesus, porque a pomba, ela não pousava sobre juízo, não. Onde havia morte, onde havia podridão, a pomba não pousava. Ela tinha que pousar sobre algo puro. Aí em Mateus capítulo 3,16, fala-se: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O Espírito Santo veio como pomba e encontrou o homem perfeito, onde pousar, Cristo Jesus. Meu irmão, e a Bíblia fala que nós estamos com Ele, nós estamos com Jesus. A pomba pousou em Cristo, um homem perfeito, não poderia pousar em nós, mas nós morremos com Ele e ressuscitamos. Se você se sente condenado, se você se acha uma pessoa que vive dando ideia para condenação, aonde há condenação, o Espírito Santo de Deus não pode pousar. O Espírito Santo de Deus, se você é uma pessoa que vive condenada, se sentindo condenada, que você não tem mais valor, você é uma pessoa sem unção, porque você nasceu de novo, mas o Espírito Santo quer pousar sobre você, como revestimento de poder, quer te encher de unção. Não há para ser uma pessoa cheia de unção e ao mesmo tempo se sentir o pior, uma pessoa que está dando ouvido à voz do inferno. Aí, o Espírito Santo pousa e há uma voz do céu que fala aí, ó: esse aí é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, a mensagem do bico da pomba, ela trouxe para você uma mensagem de salvação, de maldição invertida, e trouxe para você uma mensagem, meu irmão, de que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que você tem que andar de cabeça erguida. Ao participar da ceia do Senhor, você tem que se sentir, sabe, digno, não porque você fez por onde, mas porque Cristo fez por onde, porque Deus preservou a semente da mulher para que Cristo pudesse bradar lá na cruz do Calvário: ó, está consumado. O diabo não queria ouvir esse brado, irmãos. O diabo fez de tudo para que Cristo não fosse para aquela cruz. Até no último lance, ele falou: desce daí e salva-te a nós. Desce daí, tu não é o cara, sai da cruz. No Antigo Testamento, o fogo vinha e consumia o holocausto. O fogo consumia. No Novo, Deus, ele consumiu toda a maldição, consumiu. Ele que foi o primeiro lá, o personagem principal, para gritar: está consumado. O diabo tentou matar ele, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O diabo fez de tudo para matar o descendente da mulher, porque ele não queria ser esmagado. E lá na cruz do Calvário, o diabo feriu ele no seu calcanhar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou,
está vivo e vivo entre nós. A ferida do diabo foi apenas no calcanhar, mas o calcanhar que foi ferido foi o que esmagou a cabeça da serpente, meu irmão. E é isso que nós temos que comemorar nesta noite. A mensagem do bico da pomba, saber que estamos vivendo numa nova aliança. Quando a gente olhar para fora, não sentir medo, meu irmão. Ainda que você esteja protegido dentro da arca, como nós estamos, ainda que eu e você venhamos estar no monte da maldição revertida, você não está tendo noção do que está acontecendo. Como Noé soltou um corvo, porque você não está tendo noção. Mas você conhece toda a história agora, preguei para você de forma bem tranquila, te ensinando que ele soltou um corvo, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Soltou a pomba foi e voltou, soltou de novo. Creia, que ainda que nós venhamos estar seguros, o mundo está numa maldição tremenda, o mundo está numa perdição tremenda, mas eu e você precisamos crer que a pomba, o Espírito Santo de Deus, bradou do alto céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e nós estamos nele. E hoje eu posso dizer para você que você é filho amado, a quem Deus se agrada, que você é filho amado. Se sinta protegido, se sinta acolhido nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.